Meus irmãos, paz do Senhor Jesus, aproveitando que estamos de pé, vamos meditar no texto bíblico, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 17. Nós estaremos lendo a partir do versículo de número 11. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 17. Se todos encontraram e podemos ler, digam amém. Amém. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Muito obrigado, podem assentar. Meu coração está grato a Deus pelo privilégio, também pela responsabilidade que Ele concede a mim de ministrar-vos a palavra de Deus. Minha gratidão a Deus pela vida dos nossos pastores, dos nossos líderes, pastor Darlan, pastora Gisele, que abençoou ao pastor Eliseu e a pastora Luana com este culto, e eles, por sua vez, me abençoaram com essa oportunidade. Minha gratidão a Deus pela vida da minha esposa, é claro. A Bíblia diz que o homem que encontra uma esposa acha um bem e alcançou do Senhor um presente. Este versículo é uma realidade na minha vida. Eu me sinto presenteado por Deus com a esposa linda e maravilhosa. Já me antecedeu aqui e eu espero que ao final ela também me ajude a concluir essa mensagem com louvor. Meus irmãos, nós temos no texto que lemos a descrição de uma doença temida, terrível, repugnante, que nos dias de Jesus, infelizmente, era uma doença considerada sem cura, que causava muitas dores, e por não ter cura para esta doença, esta poderia levar à morte. Mas se tratava de uma morte sofrida, de uma morte dolorosa, porque esta doença matava não rapidamente, mas devagar. E no texto de Lucas, capítulo 17, nós temos a descrição de um número exato de 10 homens que estiveram diante de um sacerdote e este os declarou leprosos. Diante da possibilidade da cura dessa doença terrível, eles se levantaram e eles saíram ao encontro de Jesus quando souberam, no versículo 12, que Jesus estava entrando numa aldeia próximo ao acampamento ou ao leprosário que eles estavam. Ao verem Jesus, eles respeitaram a distância que deveriam manter de uma pessoa considerada cerimonialmente pura, e ao longe eles começaram a gritar, uma vez que eles não podem se aproximar fisicamente. Eles entenderam que a voz, que o grito deles
poderiam conectá-los àquele que poderia fazer alguma coisa em favor deles. As palavras que eles gritam no versículo de número 13 me chamam a atenção e também é digna da atenção de todos nós essa noite. Eles levantaram a voz e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós, tem misericórdia de nós. É óbvio que a maior necessidade deles, o problema visível deles, era a lepra. Então, se um de nós estivesse entre eles, talvez diríamos, como sempre fazemos, tentando ajudar Deus, dizendo onde e quando Ele deve agir em nossa vida, em nosso favor. Mesmo sabendo e claramente sendo a maior necessidade deles a cura da lepra, eles não disseram a Jesus: cura-nos. Mesmo crendo que Jesus poderia curá-los, eles não disseram a Jesus: cura-nos. Eles apenas gritaram dizendo: tem misericórdia de nós. O que eles estão nos ensinando, limitados são, é claro, estão fragilizados, é claro. No final, eles são repreendidos por Jesus, por nós, mas eles começam nos ensinando uma grande lição, porque todos nós temos algo a ensinar a alguém. E o que estes leprosos nos ensinam no primeiro momento é que nós não precisamos apontar a Jesus qual a nossa necessidade. Nós não precisamos dizer a Jesus o que Ele deve fazer, quando Ele deve fazer e a que modo Ele deve fazer. Lendo este versículo, eu me lembro de Marta e Maria. Elas mandaram um mensageiro dizer a Jesus: está enfermo aquele a quem amas. Esta era a mensagem das duas irmãs enlutadas. Elas não disseram quem estava enfermo, Jesus sabia. Elas não disseram qual era a doença, Jesus sabia. Elas não disseram o que Jesus deveria fazer, Jesus sabia. Para começar, esta é uma verdade que precisa ser dita e lembrada por todos nós. O fato de nós termos a consciência de que Jesus sabe qual a nossa maior necessidade, porque Ele nos conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos, não nos dá o direito de não dizermos a Ele alguma coisa. Que possamos aprender com estes leprosos, apesar de Jesus saber o que não sabemos, enxergar o que não enxergamos, nós precisamos gritar, se for possível, dizendo: tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha família. É uma declaração de fé nele. Você está declarando que apesar de você não saber o que ele sabe, que apesar de você não enxergar o que ele está enxergando, você crê que ainda que você é limitado, ele não é limitado, que ainda que você não pode fazer absolutamente nada por você, ele pode. E é a declaração de fé que te dá confiança e consola o seu coração de que Jesus fará algo ao seu respeito, porque Jesus não é negligente como os homens. E Jesus, quando os ouviu gritar, Jesus parou e olhou para eles. Até então, eles não eram o alvo do olhar de Jesus. Jesus caminhava, Jesus tinha seus propósitos, Jesus tinha sua agenda a cumprir. E se eles não gritassem, Jesus não teria visto eles como viu, com o olhar que viu, com a compaixão que viu. É claro, nada foge do olhar dele. Mas o que eu estou dizendo é que Jesus olhou para eles de forma diferente quando os ouviu pedir por misericórdia. Jesus para e os vê. E quando Jesus vê os 10 leprosos, Jesus fala com eles. Isso é lindo porque eu disse e repito, Jesus não é negligente como os homens. Os homens nos vêm pedir por ajuda. Os homens nos veem gritar por socorro. Alguns deles
podem fazer algo por nós, não fazem, são negligentes. Outros não fazem porque são impotentes, então às vezes até querem nos ajudar, mas não podem. Mas Jesus, além de querer nos ajudar, Ele pode nos ajudar. Mas Jesus, na maioria das vezes, Ele não entra com a ação, Ele entra com a reação. A ação aqui é os leprosos identificarem a miserabilidade deles, a necessidade deles, a limitação deles, e clamarem a Jesus por ajuda. E aí Jesus reage a este clamor, a este grito de desespero, ouvindo eles, parando o que estava fazendo e vendo eles e falando com eles. Então pare comigo por um minuto e pense no privilégio que estes homens tiveram. São leprosos, estão isolados do convívio social, eles não habitam dentro das cidades, mas num local à parte. Eles são isolados dos homens, eles não podem comunicar-se com os homens. O máximo que eles podem fazer quando veem alguém limpo é gritarem: imundo, imundo, para que os homens considerados limpos identificassem o impuro, cortasse volta deles e saísse correndo para que não fossem contaminados pela lepra deles. Agora eles têm o privilégio de gritarem e, ao invés de Jesus fazerem como os homens sempre fizeram, sair correndo, Jesus para, olha para eles e ainda fala com eles. São leprosos, são miseráveis, mas estão agora sendo o centro da atenção do Criador do mundo, do Deus encarnado. Jesus para o que está fazendo. Eu gostaria que você se atentasse para as 3 ações de Jesus aqui. Jesus ouve, Jesus os vê e Jesus fala com eles. Isso me fez lembrar do salmo que diz que aqueles que se prostram diante dos deuses, diante dos ídolos fabricados pelas mãos dos homens, eles devem se tornar semelhantes a esses deuses, semelhantes a estes ídolos. Semelhantes em que sentido? Impotentes como eles são, porque eles têm bocas, mas não podem falar, têm ouvidos, mas não podem ouvir, têm olhos, mas não podem ver. Então aqueles que depositam sua confiança nesses deuses, nesses ídolos, eles não receberão nada, porque estes não podem fazer absolutamente nada por eles. Mas estes leprosos que identificaram que Jesus era o Deus encarnado, que agora tem uma boca e pode falar, tem olhos e pode ver, tem ouvidos e pode ouvi-los, eles gritaram e o resultado, Jesus os ouviu, Jesus os viu e Jesus falou com eles. E quando Jesus fala, tudo pode mudar. Quando Jesus fala, Ele decreta o que os homens não são capazes de decretar: a cura de uma enfermidade mortal. Então isso é lindo, porque Jesus para dar atenção a eles. Jesus ouviu eles gritarem, e ao ouvir eles gritarem, o resultado você sabe, eles nunca mais foram leprosos. Jesus um dia ouviu um cego gritar por ele, e nunca mais o cego foi leproso. O que você está fazendo aí? Você já recorreu a todos os recursos que você julgava serem necessários para resolver o seu problema, e você não conseguiu encontrar a solução para ele. Mas hoje você está diante de alguém que pode te ouvir, que está te vendo, que pode falar ao seu coração, que pode trazer paz ao seu coração. Então grite a Ele, clame a Ele do seu jeito, mas fale com Ele, porque Ele não é limitado como os homens, Ele pode te ouvir. Esses leprosos aprenderam isso aquele dia. E quando Jesus fala com eles, as palavras de Jesus são: ide e mostrai-vos ao sacerdote. As palavras de Jesus não são: vocês estão curados, vocês estão limpos. Não. As palavras de Jesus são: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E talvez, se eu estivesse lá, eu diria: mas espera aí, o Senhor não cura tanta gente, porque o Senhor não nos cura. A gente tem que ir até o sacerdote. A gente já foi até o sacerdote, se o Senhor não sabe. E foi o sacerdote que nos declarou leprosos, que nos declarou impuros. Mas Levítico 13:14 diz que
eles deveriam ir aos sacerdotes para que o sacerdote os examinasse. E uma vez identificada a lepra, o sacerdote o declarava leproso. Então não era o fato de ele ter lepra que o declarava aos homens leproso. Era o sacerdote que, ao identificar a lepra, o declarava leproso. Mas o mesmo texto que diz que eles deveriam ir ao sacerdote para que o sacerdote os declarasse leproso, diz que eles, uma vez que identificassem a possibilidade da cura da lepra, a ausência dos sintomas, deveriam novamente voltar ao sacerdote, para que o sacerdote novamente o examinasse. E uma vez identificado a ausência dos sintomas, da doença, da lepra, o sacerdote declarava: está limpo. O que Jesus estava dizendo a estes leprosos não é simplesmente ir de mostrar aos sacerdotes. O que Jesus está dizendo a eles é: vocês estão curados, porque eles só deveriam ir ao sacerdote novamente se identificassem a cura da lepra. Então Jesus está submetendo eles a um teste de fé. O que Jesus está dizendo a eles é, em outras palavras, se vocês agirem como se já estivessem sido curados, vocês serão curados. Vocês ainda não foram curados, são leprosos, mas se vocês agirem como se já tivessem sido curados, vocês serão curados. É isso que Deus está esperando de mim e de você essa noite. Que você saia daqui agindo como se já tivesse recebido o que você precisa, para que a sua gratidão atraia mais bênçãos para a sua vida. Eles saíram, eles começaram a caminhar, e o versículo de número 14 diz que, indo eles, foram curados. Enquanto eles iam, eles foram curados. Enquanto eles caminhavam, eles foram curados. Enquanto eles obedeciam a ordem de Jesus, eles foram curados. Então a bênção deles está no caminho da obediência. Enquanto eles obedecem, eles são curados. Enquanto eles fazem o que Jesus mandou eles fazerem, eles são curados. Se eles estivessem ficado parados ali, justificando, dizendo: não podemos ir, somos limitados, não podemos caminhar, não podemos andar, precisamos marcar uma audiência, um dia, uma data para consulta, eles não seriam curados. Mas porque eles simplesmente se obedeceram à voz do mestre, enquanto eles obedeciam, eles foram curados. A gente ignora muitas vezes o que Jesus fala ao nosso coração. A gente deixa de atentar para o que Jesus nos declarou na palavra. Muitos de nós estamos preocupados com o que a Bíblia não diz, ao invés de obedecermos o que a Bíblia diz, seguirmos à risca o que a Bíblia diz. Eles não têm tempo para pensar em qualquer outra ação, em ir para qualquer outro lugar imediatamente. Enquanto eles iam, eles ficaram limpos. Mas o versículo 15 é intrigante, porque ele diz que um deles, eram 10, mas um deles, vendo que estava são, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Este volta com atitudes nobres. Qual a primeira atitude nobre dele? Voltar. Uma atitude nobre é uma atitude rara, uma atitude escassa. Então se são 10, só um volta, a atitude que ele tem de voltar é uma atitude rara, é uma atitude nobre. Mais nobre ainda é a atitude de voltar dando glória a Deus. Mais nobre ainda é a atitude de voltar dando glória a Deus em alta voz. Por que é nobre a atitude de voltar dando glória a Deus em alta voz? Porque quando ele pediu, quando ele clamou, foi em alta voz. Eles todos gritaram em alta voz, pedindo por ajuda, por socorro, por misericórdia. E agora que ele viu que foi curado, ele tem a mesma atitude.
Ele tem a mesma disposição. Se nós tivéssemos a mesma disposição para agradecer como que te temos quando pedimos. Se tivéssemos. Se tivéssemos. Muito mais bênçãos teríamos para contar. Muito mais experiências teríamos para contar. Muito mais agraciados por Deus seríamos. A questão é que nós não somos assim. Nós não temos essa atitude para pedir. São 7 dias para agradecer uma oração de 5 minutos. Mas Deus está falando ao nosso coração essa noite, uma palavra de instrução para mim e para você. Seja grato, seja agradecido. Você só é o que é, você só está onde está, você só tem o que tem, porque a graça de Deus te alcançou. E tudo que Deus fez por você não é nada diante da possibilidade que Ele pode fazer. Tudo que Deus já te deu não é nada diante do que Ele pode te dar ainda. Então, se você ainda quer ser agraciado por Deus, seja grato pelo que Ele já te deu. Ele voltou tendo atitude nobre, caiu aos pés de Jesus, deu graças a Deus. O texto diz que este era samaritano. Mas Jesus se põe a perguntar: onde estão os outros? Não eram 10? Cadê os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus. Ele não quer a glória a Ele. Ele não fez por Ele, Ele fez pelo poder do Pai que foi concedido a Ele. Então Ele não quer a glória para Ele, Ele quer que Deus seja engrandecido, que Deus seja louvado, que Deus seja exaltado. Então é um filho sentindo a ausência, a falta de gratidão para com o pai. E alguém disse que mais pesado, mais dolorido, mais agudo do que o veneno de uma serpente é para o coração de um pai um filho ingrato. Se é assim que Deus nos trata como filhos, se é nos tratando bem que Deus faz jus ao seu nome de pai, então quando é que nós fazemos jus ao nosso nome de filho? Quando nós somos gratos a Ele. Nunca poderemos pagar. O salmista perguntou: que darei eu ao Senhor pelos benefícios que me tem feito? É uma pergunta que todos nós precisamos fazer todo dia pela manhã, porque todo dia pela manhã, ao abrirmos os olhos, somos surpreendidos mais uma vez pela graça de Deus, que nos dá o privilégio de acordar, de viver mais um dia, de respirar mais um dia. Então, se a graça de Deus nos surpreende toda manhã, por que não surpreendemos Deus toda manhã com a nossa gratidão, com o nosso coração grato, com o nosso coração agradecido? É agora que nós podemos mostrar a Deus que nos sentimos filhos amados por Ele. Mas o que eu queria conversar de fato com vocês nos minutos que tenho é que nós temos aqui a descrição de 10 homens que foram acometidos de uma enfermidade terrível, a lepra. Mas há aqui nesse texto uma enfermidade mais terrível que a lepra. Qual? A ingratidão. Eles agora não são mais leprosos. Todos eles são ex-leprosos. Mas dos ex-leprosos, só um volta para agradecer a Deus. Então só um é grato. Os 9 são ingratos. Então por que a ingratidão é pior do que a lepra? Porque enquanto eles são leprosos, eles ainda se aproximam de Jesus. Eles ainda falam com Jesus, são vistos por Jesus, ouvem Jesus, são abençoados por Jesus. Mas depois que não são mais leprosos, que foram curados da lepra, cadê eles? Jesus não mais os ouve, Jesus não mais os vê, e Jesus não pode mais falar com eles. Então o que a cura fez com estes homens? Leprosos, eles não podem se aproximar, é claro, mas eles estão ainda a uma distância considerável, a uma distância de um olhar.
Mas e agora? Onde eles estão? Jesus não os vê. Jesus pergunta: onde eles estão? A lepra é contagiosa. A ingratidão também é contagiosa. Mas a ingratidão ainda é pior do que a lepra contagiosa, porque a lepra afasta e mantém longe. Mas ao longe ainda este leproso consegue ser visto. Mas a ingratidão nos afasta a ponto de Jesus perguntar: onde está? Não estou conseguindo ver, não estou conseguindo enxergá-lo. Não deixe que a ingratidão te afaste de Deus. A lepra os impedia de entrar no templo, entrar nas cidades. E se porventura eles sentissem a necessidade palpitante de entrar no templo, numa sinagoga, eles deveriam entrar primeiro que todos e sentarem num lugar afastado de todos. E deveriam esperar o final todos saírem para que eles pudessem entrar. Então, mesmo leprosos e limitados, com condições, eles podiam entrar às vezes. Mas a ingratidão, o ingrato, ele não entra às vezes. Ele nunca entra. O ingrato é pior do que Caim, porque Caim ainda vem ao culto e presta o seu culto, pensando que o seu culto será recebido, será entregue, será aceito, mas ele faz. Mas o ingrato nem ao culto vem. O curado e grato voltou e fez um culto, não fez? Mas onde estão os 9? Não participaram do culto. Ele teve que fazer um culto individual, só ele. Mas é isso que Deus espera de nós. Ainda que seja só você no culto, seja grato. É melhor ser um no culto e grato do que 10, 9, milhares fora do culto, ingratos, afastados de Deus, longe de Deus. Ele volta sozinho. Ele por muito tempo aproveitou a companhia dos outros. A companhia deles foi útil para ele. Então agora pode ser que ele sinta falta da companhia deles, mas ele diz: ainda que eu vá sozinho, sem companhia de ninguém, eu vou, porque eu sou grato, eu sou agradecido. Ele fez por mim o que ninguém jamais fez. Ele me deu uma oportunidade que ninguém jamais deu. Então eu vou. A lepra limita a gente, mas nada limita mais do que a ingratidão. A lepra é uma doença que nos tempos bíblicos, já disse isso, não tinha cura. Mas a ingratidão, o ingrato, ele resiste àquele que pode curar. Então não é que ele não pode ser curado, é que ele não quer ser curado. É que ele não recebe aquele que pode curar. A lepra é um corpo doente. A ingratidão revela uma alma doente, um coração enfermo e morto espiritualmente. E a ingratidão é pior do que a lepra, porque a lepra fere o leproso, ou seja, fere a si mesmo. Mas a ingratidão fere Jesus, porque Jesus disse: onde eles estão? Como se alguém pudesse decepcioná-lo. A impressão que Lucas, ao registrar, deixa é que Jesus está decepcionado com a atitude deles. Jesus se entristece com a atitude deles. Então a gratidão é ofensiva. Ela ofende aquele que concedeu a bênção. Ela ofende a fonte da bênção. Então, se você não tem atitude de gratidão, porque não recebeu nada, você não é ingrato. Porque você não recebeu nada, então você não tem o que agradecer. Mas todos nós já recebemos alguma coisa.
que possa se justificar ou justificar sua ingratidão, dizendo: eu não recebi nada, porque você recebeu, todos nós recebemos. Jesus revela sua tristeza, sua decepção. Eles, como foram submetidos a um teste de fé, Jesus achou fé neles, porque eles foram obedecendo a uma ordem. Então, é uma ação que demonstra que eles são homens de fé. E quando eles tiveram fé para obedecer a ordem de Jesus, foram curados. Então, fé, Jesus achou nos 10, mas gratidão, Jesus achou em 1. Então, a gratidão é mais escassa que a fé. Pode ser que Jesus encontre fé no seu coração essa noite, isso é muito bom. Mas o que é melhor ainda é se Jesus encontrar fé e gratidão. Sabe por quê? Porque a gratidão atrai mais bênçãos. Este que voltou grato a Jesus, no versículo 19, Jesus lhe disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então os 9 que são ex-leprosos, que já receberam uma bênção, a cura, a purificação, não voltaram, não são gratos. Então limitaram Deus a apenas uma bênção. Então a ingratidão é pior do que a lepra, porque a ingratidão limita Deus. A lepra é uma possibilidade de Deus fazer mais um milagre. É uma doença. Se Ele pode curar todas as doenças, a lepra não limita Deus, dá a Deus a possibilidade de fazer mais um milagre. Mas a gratidão limita Deus, porque Deus não dá nada para ingrato. Deus não faz nada para ingrato. Os que não voltaram com o coração grato se limitaram e limitaram Deus a conceder a eles apenas uma bênção, a cura, a purificação. Mas o que voltou grato porque foi curado, ouviu Jesus dizer: a tua fé não apenas te curou, te purificou, mas a tua fé também te salvou. Então é uma fé misturada com gratidão. Se a fé pode mover montanha, a gratidão move a mão de Deus. E o que é mais extraordinário, mover uma montanha ou a mão de Deus? Que possamos sair daqui dessa noite com o nosso coração cheio de gratidão, porque a gratidão é uma atitude nobre, é uma atitude rara. Os 9 ingratos foram declarados limpos cerimonialmente pelo sacerdote, mas o grato foi declarado salvo pelo Filho de Deus. Os ingratos receberam uma cura temporária, uma bênção temporária, mas o grato recebeu uma alma salva, e uma alma salva é uma bênção eterna. Então, o segredo de uma nova porta aberta é ser grato pela porta que já foi aberta, que já está aberta. O ingrato, como a gente sempre ouve com a pastora Luana, é aquele que tem memória curta. Mas o grato é aquele que diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. O grato é aquele que dá uma ordem a si mesmo: não se esqueça, não se esqueça, não se esqueça de nenhum dos benefícios de Deus. Você pode se colocar de pé?